Olá. Gente, sabe o que aconteceu? Vocês vão acreditar que aconteceu. Eu peguei, eu entrei na outra aula, na aula de gramática, na aula que eu tinha acabado de dar para vocês. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Gente, o que aconteceu? Eu me atrasei porque ao invés de eu entrar na aula de redação, eu entrei na aula de gramática, no outro ID, entendeu? Por isso que eu fiquei, por isso que eu demorei. Eu falei assim, mas cadê ele? Então vamos lá, turma. Bom dia, né? Deixa eu só ver onde que eu estou aqui. Vamos para o capítulo 5 em redação, turma, por favor. Capítulo 5, redação, página 282, tá? Página 282. Bom dia novamente, Lohan. Bom dia, Lívia. Ué, Lívia, veio para redação, não veio para gramática, é isso mesmo? Tá abusada, hein? Ó, gente, aconteceu alguma coisa doida comigo agora. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Uma coisa que eu sou totalmente organizado, eu me desorganizei totalmente. Eu entrei numa conta minha particular de internet, né? E acabou, o que aconteceu? Ao invés de eu entrar na minha conta de professor, eu entrei na conta minha particular. E aí, na hora de jogar tudo para a Agenda Edu, não aconteceu. Vocês acreditam nisso? Ai, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Horrível isso. Né? Mas segue, né? Segue. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Ai, que inferno, vou ter que esquecer isso aqui, porque senão não vai dar para dar aula para vocês. Então, olha só. Gente, eu tô doido. Iônica. Gente, vocês estão vendo alguma coisa aí na tela? O que vocês estão vendo na tela? Agora nada, né? Estão vendo Iônica, né? Estão vendo o livro de vocês, né? Sim, professor. Sim, professor? Cheio de certeza, João. Então vamos lá, obrigado. Gente, nós vamos falar da crônica e poema em jornais, né? Pô, como assim? Porque o jornal, ele é uma mídia, né, que ele tem muito texto, né, gente? Vários tipos de texto você vai encontrar em um jornal.
Então, nós vamos falar exatamente de quando nós encontramos crônicas e poemas em jornais. Geralmente é um jornal mais elitizado, tá, turma? É o jornal da galera que gosta de ler, né? Da galera que gosta de estudar. Desculpe, das pessoas mais formais, das pessoas que gostam de estudar, das pessoas que têm um desenvolvimento intelectual mais apurado, muito mais profundo, muito mais complexo, diante de limitações de simples mortais. Então, olha só, turma. Texto. O texto dessa sessão é uma crônica de Carlos Heitor Cone. Carlos Heitor Cone, né? O Buraco da Memória. Rio de Janeiro. Coisa misteriosa para mim é um buraco, qualquer buraco. Na infância, ficava intrigado. Quanto mais terra tirava do buraco, mais terra havia. Não acabava menos que eu fosse parar no Japão, que me garantia estar bem embaixo da Lins de Vasconcelos, mas do outro lado do nosso planeta. Seria exagero, nada tinha a fazer no Japão. Memória também é um buraco. Quanto mais se tira a matéria, mais matéria aparece. E ao contrário dos buracos que fazemos no quintal, nem adianta ir até o fundo, pois não há nada, nenhum Japão no fundo dela. Mexendo em papéis antigos, dei com um dos testamentos que o pai fazia de vez quando, nos raríssimos momentos em que não tinha nada a fazer. Eram muitos os seus testamentos, nas últimas declarações e vontades. Começava invariavelmente perdoando todos os seus inimigos. E ele nunca teve um inimigo. Não levava mágoas de ninguém, pois nunca se sentia magoado. Um bom dia que recebia do vizinho ou do leiteiro era uma homenagem, um tapete vermelho estendido à sua frente. Acreditava que todos gostavam dele porque gostava de todos. Não se lembrava de ter voluntariamente ofendido ou destratado quem quer que fosse. E, se o fizera, pedia desculpas e prometia reparação se houvesse tempo e oportunidade. Citava uma infinidade de amigos e conhecidos, dando um livro de sua biblioteca com um selo de sua coleção a cada um deles como penhor de sua amizade. Pedia moderação nos funerais, nada de luxos e de prantos, aceitava preces. Confessava que tinha muitos pecados e deles se arrependia. Foram vários os testamentos, todos mais ou menos iguais, somente as datas variavam. O último, feito pouco antes do fim, foi o mais enigmático. Ele, que não tinha enigma nenhum, era transparente, colorido como um vital de igreja. Deixou um embrulho para mim, embrulho que nunca abri. Foi a forma que encontrei para que ele continuasse perto de mim. Textão, hein, turma? Eu li esse texto uma vez na faculdade. Vocês não gostam, não, gente, desse tipo de coisa, não, de leitura? Ou só eu que sou fora do planeta? Vocês não acham interessante essas coisas, não? Ah, já sei, vocês vão falar igual um aluno meu falou assim, mas Cato, não, professor, me desculpa, é porque eu gosto mais de matemática. Isso é muito legal falar isso para um professor de português, né? Nossa, que legal! Falar isso para um professor de literatura é fantástico falar isso. Deixa eu ver quem está aqui, quem está vivo, né? Porque eu não sei. Eu falo com vocês, vocês não falam. Deus me livre, matemática. Estamos juntos, Lívia. Vem para letras, vem para o meu mundo. João Vitor está presente. João me acompanha, meu seguidor. Guilherme também, meu seguidor. Yuri, de vez em quando ele está aqui, de vez em quando ele não está. Andei sempre aqui. Leonardo, bom dia. Manu também. Lívia, Lohan também. Caroline, Rosário também. Bruno sempre. Isabel, super. Cauã Virla só entra na minha aula de redação. Na aula de gramática, ele não entra. Ele não acorda às 8 da manhã, porque ele está sempre preocupado com a festa de alguém da família dele. Ele está sempre preocupado, ele não entra às 8 horas na minha aula. Felipe está aqui. Maria Clara Sinésio na minha aula de redação. A menina que tirava vários 10 na minha... Quando eu dei aula de redação, né? Foi sétima, oitava tarde. Maria Clara Sinésio, a menina que eu conheço pelas letras. Pelas letras. Pela letra. Saudade, Maria. Logo esse ano que eu ia voltar a colocar vocês para escreverem, né?
aconteceu a pandemia, mas a gente vai voltar. Nós vamos voltar. Quando eu peguei, Cauã, quando eu peguei vocês na feira, o terceiro ano da Sulacap está quase me matando com essa história. Porque na Sulacap eu estou com o terceiro e com o sexto ano. Deixa eu ver aqui. Aqui falando comigo. Muito azar, não é possível. Tá vendo, Maria? Foi a profecia de Juliana. A profecia de Juliana. No primeiro parágrafo, o narrador menciona uma experiência comum na infância. Indique esse texto em que é descrita a experiência dele. Gente, é verdade, né? Ó, ele está falando aqui que quanto mais terra tirava do buraco, mais terra havia. Quando nós somos crianças, nós temos essa noção, né? Quer dizer, na verdade, nós não temos essa noção, porque nós só vamos ter esta noção quando nós tivermos uma certa maturidade para entender. Até mesmo estando criança ainda, a gente pode entender, pode transitar nesse universo. Então, você vai cavando, e é engraçado, gente, que a infância, ela nos remete a cheiros, né? A infância, ela nos remete a situações. A avó, né? A gente sempre lembra da avó, ou uma comida gostosa, ou alguma coisa que você fazia quando estava chovendo, ou na casa de uma tia querida, ou de um primo, uma prima querida. A infância, ela sempre nos lembra algo de muito interessante que foi marcante, ou algo que nos fez muito bem, ou algo que nos fez muito mal, né, gente? Eu tenho essa coisa do cavar, eu comecei a cavar, mas eu não tinha paciência, mas eu tinha uma coisa muito, gente, com barquinho de papel na chuva. Nós morávamos num prédio e tinha um play, e as crianças desciam para o play, e mais abaixo tinha uma descida que era inclinada, e quando chovia, a água estava descendo inclinada, né, forte. Aí nós pegávamos papel e fazíamos um barquinho. Então, infância sempre tem memória de alguma coisa, bolinho de chuva, bolinho da minha avó, são coisas engraçadas, né? Então, aqui no caso, né, gente, quanto mais terra tirava do buraco, mais terra havia. Número 2. Considere a seguinte frase do segundo parágrafo. Acreditava que todos gostavam dele porque gostavam de todos. Isso é forte, né, gente? Acreditava que todos gostavam dele porque gostava de todos. Quer dizer, como eu gosto de todo mundo, nem todo mundo vai gostar de mim. Como eu trato todo mundo bem, todo mundo deveria me tratar bem, né? Qual frase anterior a esta equivale à ideia de o pai do narrador sentir-se especial para as outras pessoas, como elas eram para ele? Um bom dia que recebia do vizinho ou do leiteiro era uma homenagem. Um tapete vermelho estendido à sua frente. Turma, vocês já perceberam que as pessoas mais velhas, elas têm esse hábito? Gente, a minha avó, o meu pai, a minha mãe tem esse hábito até hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu acho que eu peguei isso deles. Bom dia, bom dia, bom dia. A coisa do bilhete, escrever. Então, essas coisas que acontecem na nossa infância e a nossa família, que estão perto, isso acaba influenciando muito a gente, né? Gente, até 11 anos de idade eu falava problema, porque eu repetia o que a minha mãe falava. Aí uma professora falou comigo, problema não, Ronaldo, problema. Aí que eu fui me atentar, eu escrevia problema, mas falava problema porque a minha mãe fala problema. Estão conseguindo entender? Essa coisa de não ver maldade, né, gente? Exemplo, isso é muito interessante, ó. Um bom dia que recebia do vizinho ou do leiteiro era uma homenagem. Gente, o bom dia é um remédio, né? Um antídoto. Você dando bom dia para alguém, você deu bom dia, a pessoa não te respondeu. Ela que está sendo mal educada. Ela que está numa situação esquisita, não você, né? Você está dando bom dia. Eu acho que bom dia tem muita questão da troca de energia, né? Bom dia, como é que você está? Sei lá, a pessoa passa, nem te olha, a gente não fala com você, é esquisito, né? Você chegar numa sala de aula, exemplo, um professor chegar numa sala de aula.
sem bom dia. Eu ficava irritado. Se o professor não dava bom dia, gente, como assim o professor está na sala e não dá bom dia? Isso não existe, né? Por isso que eu achei legal aqui, quando eu brinquei com vocês, bom dia, aí eu acho que foi o Lohan, bom dia novamente, professor. Isso é muito legal, né? Interação, né, gente? Interação total, pelo amor de Deus, apatia, né? Então, no caso, isso era tão importante para ele que era como se fosse um tapete vermelho. Por que o tapete vermelho? Não, o tapete vermelho é algo que ovaciona-se reis, imperadores, né, turma? Terceira questão. No quarto parágrafo, o narrador trata das amizades do pai. Qual ação do pai indica que ele dava garantia de sua amizade? Ele está dizendo aqui, né, que ele citava uma infinidade de amigos e conhecidos, dando um livro de sua biblioteca ou um selo de sua coleção a cada um deles como penhor de sua amizade. Gente, é assim. Vocês têm esses hábitos de trocar roupa? Amigo tem isso, né? Ah, como é que eu vou te dar uma camisa? Seu amigo vai para sua casa, dorme na sua casa, não tem roupa. Ah, não, pode ficar com a camisa. Vocês têm isso? Eu tinha isso com livro e com CD, gente. Eu me dei mal, porque eu perdi um monte. Vocês têm esses hábitos, gente, também da crônica? Vocês têm algum costume, têm algum hábito próximo ou parecido? O professor. Hum, fala. Não, desculpa, eu não ouvi. Fala de novo, por favor. Eu não tenho não, professor. Não? Entendi. Não. Deixa eu ver aqui, alguém está falando no chat. Não que eu me lembre, Isabelle não, Manu não. Acho que não. Isabelle tá tão. Não tá participativa, né? O que tá acontecendo, Isabelle? Tá com raiva do mundo? Quatro. No segundo e no terceiro período do quarto parágrafo, começa-se a estabelecer uma relação com o quinto. Uma das estratégias para construir esta relação é o emprego de palavras e expressão do mesmo campo semântico. O campo semântico, gente, é o mesmo significado. Lembra, exemplo, circo. Eu tenho equilibrista, eu tenho palhaço, eu tenho domador, eu tenho mágico, eu tenho trapezista, eu tenho globo da morte. Tudo isso faz parte do campo semântico circo. Identifique estas palavras e explique o que elas indicam, considerando o desfecho da crônica. Então vamos lá. As palavras e a expressão são funerais, funeral, prantos, funeral, enterro, sepultamento. Você chora, né, gente? Você chora, alguém chora por alguém que está sendo perdido, que é importante. Prantos. Prantos é choro, lágrimas, preces. Você vai rezar, orar dentro da sua religião, independente da religião que você seja, você vai pedir que aquela pessoa, né, caminhe para uma situação boa ou melhor. Ou então, fulano descansou, né? Confessava que tinha muitos pecados e deles se arrependia. Testamentos. Sim, testamento, né, gente? Funeral, a pessoa morreu. É normal falar de testamento, né? E fim. Fim, acabou. Elas introduzem e desenvolvem a morte do personagem. Fim. Tudo bem até aí? Deu para copiar? Deu, gente? Para copiar direitinho? Deu, gente? Para copiar, então?
Gente, olha, eu sou muito doido. Eu peguei sem querer, eu não sabia, né, que eu tinha feito. Eu desconectei todas as minhas contas do Google. Vocês acreditam nisso? Eu estou sem minha conta particular e sem minha conta profissional. Agora eu ativei minha conta profissional. Eu esqueci onde que fazia isso. Eu já estava me vendo maluco aqui. Vocês perceberam que eu não estava muito concentrado? Agora vocês me aguardem, porque agora será o bicho. Agora será o bicho em primeiro ano do médio, primeiro ano unidade Jabuzão, primeiro ano unidade Jabu. E aí, gente, como é que vocês estão? Estão saindo muito? Estão passeando? Conta pra mim. Fala que eu te escuto. Existe esse programa ainda, gente? Fala que eu te escuto. E agora voltou Ronaldo Ferreira. E Ronaldão, voltei cá. Já tô indo, tá? Primeiro ano, já tô indo, tô esquecendo não, tá? Não, vocês vão falar assim, ai, o meu professor tá ficando maluco. É para dar aula, já são 40 minutos, e ele fica fazendo umas coisas lá que eu não tô nem entendendo isso. Mãe, manda um recado na agenda Edu. Esculacha o professor Ronaldo. Esculacha, hein, mãe? Não tô entendendo desse cara. Já tô indo, tá, gente? Só tô jogando aqui na agenda Edu, porque senão depois é uma desgraça isso. Agenda do primeiro ano, aquela turma esquisita, do Jabu. Foi. Tô brincando, tá, turma? Senão, sei lá, né? Vocês vão achar que eu sou meio doido, essas coisas. Mas já tô voltando, né? Uma questão redação. Tá? Fiquem tranquilos que tudo vai dar certo. Tá bom? Só mais um minuto, tá? Eu já tô indo de novo. Tá? Só para não chegar várias informações ao mesmo tempo para vocês. Senão é uma loucura. Agora é redação. Então, redação. Foi. Então tá, tio Ronaldo tá voltando, tá, turma? Eu tô voltando. Na verdade, gente, eu ia voltar, né? Eu ia voltar. Gostar demais isso aqui. Isso é uma loucura. Que legal. Legal mesmo. Eu tinha pedido para vocês um minuto, né? Só que esse um minuto só vai virar mais um, tá? Eita, hoje tá brabo primeiro ano. É hoje que eu... É hoje todo o mal que ele me fez. Não tem isso? Hoje que larga todo o mal que ele te fez, tem isso? Hoje não está muito legal pro meu lado aqui, não. Nossa, parece que eu estou fazendo isso pela primeira vez na minha vida. Ai, foi. Deus me livre. Vamos voltar, né? Jesus. Tá vendo, Lívia? É só a culpa. Você até agora eu fico assim, viu? Bem, turma, voltei, né? Vocês me desculpem minha ausência de quase 3, 4 minutos, né? Então vamos continuar aqui, tá? Mil desculpas. Tá? Então vamos lá, turma. Todo mundo tá vendo aí, né? O livro, né? Então vamos para. Não, tá vendo, a gente tá vendo o Zoom. Deixa eu ver o Zoom. Obrigado. E agora? Tá vendo o livro, Foi. Guilherme?
Sim, sim, sim. Então tá. Então tá ótimo. Então, olha só, turma. O título da crônica é uma metáfora, ou seja, um tipo sucinto de comparação muito utilizado nas descrições. Turma, todo mundo lembra o que é metáfora? A metáfora é uma comparação, né? Uma comparação rápida, uma comparação resumida, uma comparação que eu não vou ter a conjunção como, certo? Sei lá, Joaquim é uma fera. Joaquim é como uma fera. Esse como, que é a conjunção subordinativa, adverbial comparativa, não vai ter na metáfora, né? Vai ter na comparação. Porque a metáfora é uma comparação subentendida. Então, olha só, turma. De acordo com o texto, qual a diferença entre o buraco da memória e o buraco que se faz no quintal? Qual a diferença, né? Então, olha só. Está dizendo aqui, ó. O texto primeiro iguala o buraco com a memória, dizendo que memória também é um buraco, porém não é como o do quintal que teria um final, no caso do Japão, pois o buraco da memória não tem fim. E ao contrário dos buracos que fazemos no quintal, nem adianta ir até o fundo, pois não há nada, nenhum Japão no fundo dela. Ou seja, né, tanto no buraco, o buraco do quintal, né, gente, e o buraco da memória, no buraco da memória está dizendo exatamente que é o contrário, né, porque não vai ter fim. A memória não tem fim, né? E por mais que as pessoas acham que nós vamos encontrar o Japão, né? Nossa, tem uma expressão assim, né? Você cavou, 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 que chegou até o Japão. Tinham muitos desenhos desses quando eu assistia, quando eu era criança, que fulano cavou tanto que chegou ao Japão. Uma vez eu perguntei isso, gente, pro meu pai. Pai, se eu cavar muito, eu vou chegar ao Japão? Então, no caso, né, gente, vai igualar, né? Deu para conferir aí direitinho? B. Na sua opinião, como o título do texto anuncia ao leitor o assunto de que vai tratar, gente? Buraco da memória, né? Quando eu leio buraco da memória, eu já vou estar imaginando que eu vou falar de tamanho, que eu vou falar de profundidade. Buraco da memória, que eu vou falar de alguma coisa sobre lembrança. Né? Então, é como a resposta que o livro está dando. Né? O título Buraco da Memória sugere profundidade, tamanho ou quanto cabe na memória o que está diretamente relacionado à sequência que o narrador vai dando ao texto ao falar do seu pai e de suas lembranças. Foi, né? Identifique a frase que se refere à ação, a partir da qual o narrador começa a descrever o pai. Vamos lá, o narrador começa a descrever, né? Então, no caso, qual seria a frase? Ó, mexendo em papéis antigos, dei com um dos testamentos que o pai fazia de vez em quando, nos raríssimos momentos em que não tinha nada a fazer. Quer dizer, o pai era muito ocupado, né? Mas tinha algumas situações raras, né? Raríssimas, que o pai não tinha nada para fazer. E nessas situações que eram raras, o que o pai fazia? O pai pegava e mexia, né, em papéis antigos. Aí, na verdade, a questão do testamento, né? Gente, é tão esquisito, né, essa coisa de testamento, né?
hoje mesmo, né? Tá falando aí de pai, morte de pai, eu tô lembrando do meu, né? Porque eu perdi o meu. E coincidentemente hoje eu tenho à tarde que acompanhar minha mãe ao banco para ela ver pensão deles. Vocês acreditam nisso? Muito louco isso, né? Tem coincidências que nada a ver, né? Terceira. Agora identifique a frase que inicia a descrição do pai propriamente dita. E ele nunca teve um inimigo. Isso é bom, hein? Hoje em dia você ser querido por todo mundo, né, gente? É uma dádiva, né? Porque todo mundo te odeia por algum motivo. Você posta uma coisa na rede social, a pessoa já te odeia. Vocês chegaram a copiar a resposta ou vocês querem que eu volte? Pode voltar, por favor. Claro. É só isso. Não tem mais jeito. Quando você terminar, pode falar, tá, Isabelle? Já terminei. Oi? Foi isso? Oi. Então, olha só, vamos lá. A crônica que você leu foi reproduzida do jornal Folha de São Paulo. Seu suporte, portanto, é um jornal. É frequente crônicas serem publicadas em jornal, mas que você leu foi também publicada pela editora Objetivo em 2010, no livro intitulado Crônicas para Ler na Escola. Gente, esse livro é maravilhoso. Porque o Crônicas para Ler na Escola, crônicas são textos rápidos, né? E aí, turma, você lê aquilo, são situações da realidade, do cotidiano. Esse é o grande barato de entender as crônicas, né? O grande interessante, a grande facilidade, porque além de fácil, é acessível. Todo mundo entende, faz parte da realidade de todo mundo. Neste texto, quem fala é o próprio autor, pois, como vimos, trata-se de uma crônica, gênero textual misto, que apresenta aspectos jornalísticos e literários. Repare que, em Buraco da Memória, Carlos Heitor Cone cria um retrato de seu pai, já falecido, repleto de lirismo e sensibilidade. É uma descrição com um tom extremamente comovido e generoso, que fez até o professor lembrar do próprio pai. Né? E produção. Tanana, produção. Tanana. Imagine uma sessão de jornal ou revista cujo público-alvo sejam jovens. Você foi convidado a participar desta sessão e deverá escrever uma crônica sobre alguém importante em sua vida. Dado o espaço disponível na publicação, seu texto não deve ultrapassar 10 linhas. Além disso, é importante que ele agrade os leitores um pouco mais velhos que você. Siga as instruções. Então, olha só, turma, vocês vão fazer, para mim, uma questão que não vai durar 10 linhas, né? Vocês podem mandar para mim pela Agenda Edu, né? Vão mandando durante a semana para eu poder ler o trabalho, o texto em si, e na própria página 284 tem algumas instruções aqui, tá? Gente, não é praticamente uma redação, né? É uma redação porque você vai escrever, mas é um texto que não pode ultrapassar 10 linhas. É a exigência do livro. Ok? Então, no caso, a página 283, né? Atividade da página 283, né? Que continua na página 284. Então, a atividade da página 283. Ok, primeiro ano.
isso. Alguma dúvida? Não. Não? Não. Não? Não? Então vamos dançar. Turma, então é isso, tá? Qualquer coisa, vocês mandam um recado para mim na Agenda Edu, manda recado para mim no WhatsApp, né? Mas aí no WhatsApp vocês façam perguntas, né? Que eu dei uma resposta, 2 ou 3, dá para entender, né? Então tá. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Tchau, professor.